Esse aqui é o pastor Igor, ele é pastor da Igreja Batista do Jardim Gá, e a nossa pastor Igor e a Camila já são nossos amigos, né? E eu creio que é uma amizade gostosa, que apenas começou, né, pastor? Só está no começo e já acabou. Imagina daqui a um tempo, né, para a gente se conhecer melhor. E o pastor Igor vai ser o homem de Deus que ele vai usar nessa noite para ministrar ao meu coração e ao seu coração. Fica ligadinho, não perca, tá bom? Para ouvir esse homem de Deus ministrar sobre a sua vida. Amém? Irmãos, privilégio estar aqui, viu? Fiquei muito grato, muito feliz pelo convite. E está me acompanhando uma pessoa muito especial para mim. Fica tranquila, é função minha apresentar esse povo, meu. A minha esposa, Camila, a mulher mais linda do estado de São Paulo, Brasil, mundo, galáxia. Está ali do lado do meu filho Miguel, e o Gabriel e o Isaac estão na salinha. Está na sala das crianças. Mas também me acompanha um pedaço das ovelhas mais obedientes de São Paulo. É um povo da Igreja Batista do Jardim Gá. Então, para que todos conheçam o que é ovelha obediente, fica de pé aí. Viu? Ovelha obediente está de pé. Agora pode sentar. A ovelha rebelde está sentada. É brincadeira, viu, irmãos? Olha, que privilégio estar ministrando nessa data tão importante, o aniversário da MCA. E a MCA tem o seu papel preciosíssimo na nossa denominação. E no reino de Deus, as mulheres sempre desenvolveram um papel fabuloso. E eu louvo muito a Deus por esse ministério, pela existência desse ministério nessa igreja local, porque não tenho dúvida que os pastores que passaram aqui e o pastor Joelito hoje é profundamente abençoado por esse ministério. Mas aí eu recebi a incumbência de estar trazendo uma mensagem essa noite aqui, com o tema Transformadas pelo Amor de Deus. E eu confesso que eu aceitei o convite e pensei, meu Jesus amado, só vai ter mulher para me pregar, né? Só para mulher, então tem que ser bem específico. Mas aí eu fui refletir, fui pensar, e aos irmãos que fiquei muito tempo pensativo sobre o que eu vou falar, como eu vou abordar esse assunto, esperando que Deus me iluminasse para que eu pudesse trazer uma palavra abençoadora para a sua vida. Que esse tema, ele fosse de fato experimentado na prática. Esse é o desejo do meu coração. Que não seja mais uma mensagem, que não seja mais um sermão, mas que seja um encontro, um face a face, seu e Deus. Um momento de transformação mesmo da sua vida. E eu acredito, eu tenho aprendido, melhor dizendo, nessa curta caminhada minha cristã, que a mudança, a transformação na vida cristã, ela não acontece pela leitura de um livro, ela não acontece com o passar do tempo, ela não acontece com o participar de congressos, de conferências, de retiros. A mudança na vida do cristão, ela só acontece quando entregamos a nossa vida a Cristo por completo. Entregamos a nossa vida por inteiro. Há um moço chamado Jorge Melendes, ele não tem os braços, ele nasceu com essa deficiência. E no seu testemunho ele diz assim: Deus aceita um homem pela metade, não tem os braços, que se entrega por inteiro. Mas Deus não aceita um homem inteiro que se entrega pela metade. Se há uma entrega inteira, se há uma entrega completa, uma entrega plena, há transformação, há mudança. E eu penso que se você guardar isso em seu coração, e se você buscar isso para a sua vida,
E se você sair daqui essa noite vivendo isso, eu vou me entregar a Deus completamente e eu vou experimentar uma transformação na minha vida, eu cumpri o meu papel. Eu me dou por satisfeito. Já posso até ir embora, você entendeu? Então já vou. Está encerrado. Mas eu quero acreditar que Deus ainda tem mais para falar ao seu coração. Por isso eu quero convidar você a ter a sua Bíblia em Romanos 12, 1. Romanos capítulo 12, do verso 1 ao verso 2. Romanos capítulo 12, do verso 1 ao verso 2 diz assim: Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém. Transformadas pelo poder de Deus. Eu quero pensar com você sobre o impacto da transformação. E essa palavra transformação, ela tem um sinônimo, tem uma outra palavra que também tem o mesmo sentido, que é metamorfose, que é a transformação, a mudança. Metamorfose, palavra bonita e de significado profundo. Seu significado mais raso vai dizer o seguinte: metamorfose, mudança de uma coisa em outra, transformação ou mutação. É uma mudança, é uma transformação de uma coisa em outra. Já a biologia, na sua interpretação, ela poderia dizer o seguinte: metamorfose é uma transformação importante e significativa do corpo e do modo de vida. A biologia, então, vai dizer isso, que é uma transformação importante, uma transformação com bastante importância para aquela vida, que vai trazer um novo corpo, vai trazer uma vida nova para ele. Já a psicologia diria o seguinte: metamorfose. Este termo representa uma mudança completa no estado ou no caráter de uma pessoa. Uma pessoa que foi transformada no seu caráter, no seu mundo interior. Ou seja, nós vemos então que transformação é tornar algo totalmente diferente do que era antes. É trazer nova forma, é trazer nova vida, é trazer nova essência, é trazer novos valores. Agora, se Deus fosse interpretar a palavra transformação, como será que Deus interpretaria essa palavra? Como será que Deus explicaria essa metamorfose? Até o final dessa mensagem eu te dou essa resposta. Obrigado, meu irmão. Ao longo da história, o homem passou por muitas mudanças, várias mudanças. E nos últimos 10 anos, então, as mudanças foram radicais. Veja comigo algumas mudanças, algo que foram acontecendo. Olha como que nós éramos há algumas décadas atrás. Dá um toque para mim. Olha essa foto aí da década de 50. Eu acho que tem alguém aqui da década de 50? Ninguém, né? Tudo adolescente, que beleza. Olha lá, na década de 50, olha só como que eram as meninas naquela época. A MCA, olha lá como é que eram as meninas. Na década de 50. Olha ali. Agora, dá mais um toque para mim. Olha a década de 60. Aí já tem alguns aí na década de 60, né? Olha só a década de 60 como é que é. Olha como foi acontecendo a mudança. Olha a mudança acontecendo. E aí vem mais uma outra década. Dá um toque para mim. Olha os anos 70. Cabelo Black Power, né? Calça boca de sino.
Alguns aqui devem ter usado isso, com certeza. Né, Pedro? Dá mais um toque para mim. Olha os anos 80. Olha como a produção de tecido diminuiu. Olha para isso. Como foi diminuindo a produção de tecido no mundo. Essa é a década dos anos 80. Dá mais um toque para mim. Olha os nossos dias. Olha os nossos dias como é que está. Houve transformação ou não houve? Houve mudança ou não houve? O ser humano está em processo de mudança constante. Já dizia o cientista, nada se cria, tudo se transforma. E o mundo está se transformando e o homem também está se transformando. Porém, de um tempo para cá, a mudança ela tem sido muito rápida, radical e trágica, com graves consequências. Onde a sua vida tem sido mais transformada nos dias de hoje? Onde a sua vida tem sofrido mais mudanças nos dias de hoje? Porque hoje a gente muda muito rápido, as mudanças estão extremamente aceleradas e nós temos percebido muitas mudanças. Às vezes eu ouço alguém até dizer assim: nossa, nem parece que é mais a mesma pessoa, já mudou. A mudança está muito rápida. A pessoa muda no físico, hoje ela é magrinha, amanhã é gordinha. Muda no físico. A pessoa muda nas roupas. A pessoa hoje muda no seu comportamento, muda no seu modo de pensar, muda nos seus valores, muda nos seus princípios. Há uma transformação acontecendo dioturnamente dentro da nossa sociedade, dentro da nossa vida e dentro da nossa igreja. Melhor dizendo, dentro das nossas igrejas. A lista aqui seria muito extensa. Por este motivo, vou encurtá-la perguntando a você o seguinte: aonde ficaram os princípios bíblicos na transformação da sua vida? Eu tenho certeza que do tempo que você chegou à igreja até hoje, você passou por várias mudanças, por várias transformações. Mas em todas essas transformações, aonde ficou os princípios bíblicos? Ou aonde ficaram os princípios bíblicos? Onde ficou o ter a mente de Cristo em sua transformação? Aonde ficou o ser um exemplo para os fiéis na transformação que Deus fez na sua vida? Até mesmo desenvolver o caráter de Cristo na sua vida. Aonde ficou esse processo de transformação? De você ser parecido com Cristo Jesus? Aonde ficou, aonde parou no processo de transformação dos valores, dos princípios, da moral, da ética cristã na sua vida? Você hoje é uma pessoa bem melhor do que era quando veio para Cristo, quando começou a andar com Cristo? Como tem sido essa transformação? Você tem vivido, experimentado essa novidade de vida, de ser cada dia um pouco melhor do que foi ontem? A metamorfose, a transformação, me parece estar acontecendo ao inverso. Me parece estar acontecendo ao contrário. A impressão que me dá é que o mundo está invadindo a nossa sociedade, invadindo a nossa vida, e já não há mais uma transformação bíblica na nossa vida. Nós estamos muito parecidos com o mundo, muito parecido com as coisas do mundo. Nós não estamos transformando, nós estamos sendo transformados. Isso não pode acontecer. Se eu colocar hoje você do lado de um ímpio, pegar o ímpio aí fora, colocar você do lado dele, qual a diferença vai ter? Será que vai ser na sua roupa? Talvez você esteja quase igual a ele. Será que vai ser no seu falar? Eu costumo brincar, sério, dizendo assim: amanhã
amanhã não, que é domingo, mas segunda-feira, quando você chegar no seu local de trabalho, pergunta para 3 pessoas, que não são crentes, que não frequentam igreja. Vai lá nele e pergunta assim: minha irmã não, que não é irmã, né? Meu amigo, meu colega de trabalho, eu queria fazer uma pergunta para você. Como você tem me visto como cristão? Cuidado. De repente você pode ouvir um para de brincadeira. Logo hoje, segunda-feira, mal começou a semana, você vê que essas piadas. Desde quando você é cristão, rapaz? Pergunta para 3 pessoas. E você vai ver a transformação na sua vida. Se está ocorrendo essa transformação. Algo está errado. O mundo não pode influenciar a nossa vida ao ponto de Cristo estar perdendo o espaço do nosso coração, o espaço do nosso ser. E aí, para você se perguntar se Cristo tem perdido o espaço para você mesmo, na sua vida, é só você perguntar para você: qual tem sido a intensidade, a dedicação, o zelo, o fervor, o amor, a paixão que eu tenho colocado nas coisas do reino, nas coisas de Deus? Será que é na mesma intensidade que eu me dedico lá fora? Será que é com o mesmo amor, com a mesma paixão, com as coisas lá fora? Será que aqui dentro é do mesmo jeito? Algo está errado. E não foi à toa que Deus colocou esse tema no coração da liderança desse encontro. Transformadas pelo amor de Deus. Pois nós estamos necessitados de uma transformação genuína. E sabe o que eu descobri? Deus deseja transformação. Então toque para mim. Deus deseja a sua transformação. Quando uma pessoa passa a andar com Deus, logo pensamos: ela será transformada. É ou não é, gente? É a primeira coisa que a gente pensa. A pessoa vem para a igreja, nós já pensamos logo: Deus vai mudar a vida dessa pessoa. Pois o andar com Deus é viver essa experiência, é ter essa novidade de vida, é se tornar nova criatura. Esse encontro com Deus transforma a vida da pessoa, faz dela um novo ser. Aquele que bebe, ele não bebe mais, ele abandona aquilo. Aquele que fuma, quando ele se converte, ele para de fumar. Aquele que mente, ele para de mentir. Aquele que está soltando cheque na praça aí à torta e à direita sem fundo, ele para com isso e vai pagar suas contas, vai pôr a sua vida em ordem. E a lista é muito grande, ou seja, há transformação, há mudanças. E é o desejo de Deus a transformação. É o desejo de Deus essa mudança. Porque você se lembra quando você se converteu e começou a andar com Deus? Lembra que o Espírito Santo começava a soprar no seu ouvido? Não faça isso. Querendo a mudança na sua vida. Lembra quando o Espírito Santo falava: olha, faça isso? Era porque ele queria a sua mudança, a sua transformação. Isso então me mostra que a reunião da igreja é o ajuntamento de inúmeras pessoas transformadas pelo poder de Deus. É o ajuntamento de pessoas que foram transformadas pelo amor de Deus. Pois o desejo de Deus é dar uma nova direção aos seus filhos. Sendo assim, eu posso dizer que, a começar pela MCA, passando pelos adultos, pelos homens, pelos jovens, pelos adolescentes, todos nós podemos dizer: já não sou eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim, pois eu fui totalmente transformado. Amém? Amém. Olha que povo bonito, até para mentir sorri. Será que nós podemos falar isso verdadeiramente com todo o nosso coração a Deus? Será que Deus, ao ouvir isso da minha boca, Ele olha e fala assim: meu filho, eu não estou vivendo 40% na sua vida,
agora já não sou eu que vive, mas é Cristo que vive em mim. Nós precisamos entender isso, que Deus quer a nossa transformação, Deus quer a nossa mudança. O preço na cruz foi para a nossa salvação, e junto com a salvação é para que nos tornemos nova criatura, pois se alguém está em Cristo, nova criatura é. Eu preciso ser essa nova pessoa. Cristo precisa de fato morar em mim, viver em mim e ter o domínio sobre a minha vida, ser o Senhor sobre a minha vida, de toda a minha vida, pois se Cristo não é o Senhor de tudo, Ele não é o Senhor de nada. Ele precisa ser o Senhor de tudo, Ele precisa ter o senhorio completo da minha vida. E eu fiquei pensando nisso, porque nós olhamos para algumas pessoas no nosso meio e olhamos e pensamos assim: puxa, essa pessoa é transformada. Porque nós estamos olhando numa dimensão humana e pensamos que as mudanças externas são elas que comprovam a real transformação diante de Deus. Porque ela mudou as vestes dela, ela mudou a postura dela, e aí nós olhamos e falamos: puxa, essa pessoa foi transformada pelo poder de Deus. Porém, os ouvidos de Deus captam, além do falar cristão, além do comportamento politicamente correto, das roupas que usamos, os olhos do Senhor enxergam muito além. Não são essas pequenas coisas, apesar de elas fazerem parte, mas não são essas pequenas coisas que comprovam a transformação na nossa vida, pois Deus não vê o que o homem, aliás, Deus vê o que o homem não vê, e Deus ouve o que o homem não fala. Dá um toque na pessoa que está do seu lado, fala para ela isso, ó. Deus vê o que o homem não vê. Deus ouve o que o homem não fala. Os olhos de Deus estão muito além, querido. Enquanto nós olhamos para a vestimenta, para a postura, pensando que há mudanças, os olhos de Deus estão muito além disso. Muito além. E ele diz assim, em 1 Samuel, capítulo 17, versículo 7, a parte B: porque o Senhor não vê como o homem vê. O homem vê o exterior, porém o Senhor, o coração. A transformação na nossa vida tem que estar no íntimo do nosso coração, pois lá estão os olhos do Senhor. É ali que o Senhor me conhece. É ali que o Senhor sabe quem de fato eu sou. Então, a transformação na minha vida não pode passar simplesmente por um falar correto, por uma postura politicamente correta, por uma veste aceitável no meio eclesiástico. A mudança tem que acontecer no meu coração, no meu interior, pois é ali que Deus me conhece, é ali que Deus me sonda. E quando ninguém está me vendo, Deus está me vendo e sabe que eu tenho a minha vida transformada, sabe que eu tive a minha vida mudada pelo encontro que eu tive com Ele. E o Senhor continua dizendo assim, em Marcos capítulo 5, versículo 20: pois eu, porém, lhes digo, que se a justiça de vocês não for muito superior à dos fariseus e mestres da lei, de modo nenhum entrarão no reino dos céus. Olha, você conhece a história dos fariseus, você sabe a vida hipócrita que ele vivia, e Jesus olha para os seus discípulos e diz: olha, a justiça de vocês tem que exceder a deles, pois eles vivem de aparência. Vocês vivam a realidade. Viva a realidade de uma vida transformada. Porque, meu irmão, minhas irmãs da MCA, lá em Araçatuba, aqui em São Paulo não tem isso, viu, pastor Julito? Lá de onde eu venho, lá de Araçatuba, rapaz, chega uns cabra e uns bode na hora da ceia. Rapaz, você precisa de ver, gente. Parece um santo. Pega o cálice, oh Senhor,
É uma santidade, rapaz. É um negócio maravilhoso. É uma vida transformada. Mas aí, ouvi falar que a esposa desse rapaz, desse santo, chegou na igreja um dia, pastor, empurrando a porta. Vai, encosta o caminhão aqui, pode encostar. E o pastor ouvindo aquilo, afasta o banco, pode afastar o banco, afastando o banco lá, pode descarregar, põe a cama aqui, a geladeira lá no canto. O pastor Angelito, o pastor saiu correndo do gabinete. Minha irmã, o que aconteceu, querida? Não, pastor, vamos morar na igreja. Minha irmã, que loucura é essa? Pelo amor de Deus, na igreja não pode morar. Domingo tem culto, como é que a gente vai fazer? Não, guarda essa cama para lá. Não, põe a cama aqui. Eu vou dormir aqui, é nesse canto aqui que vai ser meu quarto agora. A geladeira, pelo amor de Deus, meu irmão, o que está acontecendo? Não, pastor, depois eu te explico. Primeiro eu preciso acomodar minhas coisas aqui dentro. Não, minha irmã, por favor, me explica logo. Não, pastor, estou decidida, vou morar na igreja. Mas, irmã, que loucura é essa? Como que você vai morar na igreja? Estou decidida, pastor. É na igreja mesmo que eu vou morar. Mas por quê? Por quê, pastor? Porque na igreja meu marido ora. Na igreja meu marido fala que me ama. Aquele não me bate. Aquele não me xinga, não me maltrata. É super educado. Pastor, eu descobri. É na igreja que eu tenho que morar. Porque aqui eu vou ter o homem dos sonhos. Porque na igreja a gente parece ter uma vida transformada. Mas dentro da nossa casa, dentro do nosso lar, no nosso dia a dia, a nossa justiça tem que exceder, e muito, a dos fariseus. Pois nós precisamos viver a verdade do Evangelho, a transformação genuína do nosso ser, da nossa alma. Deus busca a conversão do homem, e com essa conversão Ele busca a transformação, uma direção nova. Mas tem muita gente, infelizmente, que não querem sair do Egito. Aparentemente estão fora do Egito, mas o seu coração ainda está preso em terras estranhas, porque não houve mudança, não houve transformação. Ele tem todo jeito de cristão, todo jeito de nova criatura. Mas aí quando Deus olha para ele: quem és tu? Lembra da parábola das ovelhas e dos bodes? Jesus olha, eles olham e dizem: Senhor, em teu nome eu curei enfermos. Senhor, em teu nome eu expulsei demônios. Senhor, em teu nome eu operei sinais e maravilhas. Mas eu vos direi abertamente: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, porque eu não te conheço. E por que não conhece? Porque ele só parecia, mas não houve uma entrega plena, não houve a transformação genuína no seu coração. E é isso que Deus deseja, é isso que Deus quer, pois Ele ainda vai afirmar o seguinte: aquele que diz estar nele deve andar como Ele andou. Isso é transformação, isso é mudança. E não é o andar nos três jeitos de Jesus, é o andar no mundo interior, é a transformação do nosso mundo interior. Então eu vejo as Escrituras e entendo que Deus deseja a nossa transformação, Deus busca a nossa transformação, e Deus sabe que precisamos de uma transformação. Dá mais um toque para mim, amado. O Senhor conhece nosso coração, Ele sabe das fragilidades que temos, conhece profundamente os nossos pensamentos, conhece profundamente os nossos pecados. Ele sabe da necessidade que temos de passar por uma transformação. E é por isso que estamos aqui essa noite com esse tema, pois nós também entendemos, e eu sou o primeiro da fila, que preciso de mudanças na minha vida, preciso de transformações na minha vida. E existem vários encontros na palavra de Deus que nos mostra essa transformação, que nos mostra essa necessidade de transformação. E ao olhar isso, eu percebo que a transformação
na minha vida e na sua vida, ela pode acontecer quando nos encontrarmos de fato com a presença de Deus. Porque quando eu olho para as Escrituras e eu vejo os encontros que Deus teve com algumas pessoas, eu vejo que o pós-encontro, essa pessoa é transformada, essa pessoa é totalmente transformada, ela passa por uma metamorfose em Deus e sai do local de encontro uma nova criatura, uma nova pessoa. Isaías se encontrou com Deus e Isaías nunca mais foi o mesmo. Ele teve o seu encontro com Deus no templo e a sua vida foi transformada completamente. Depois, Moisés teve um encontro com Deus, vendo a sarça pegando fogo, e ouviu ali a voz de Deus, e saiu daquele local com a sua vida completamente transformada. A mulher do fluxo de sangue, ela se encontrou com Cristo, tocou nas suas vestes e teve a sua vida completamente transformada. A mulher adúltera foi levada pelos seus acusadores até Jesus, e não imaginavam eles que estava levando ela para a transformação, porque aqueles que se encontram com Deus têm sua vida transformada, e ali ela foi completamente transformada. Depois tem uma outra mulher que teve a sua vida completamente transformada num poço, a mulher samaritana. Ela pensou que estava indo buscar água, mas ela buscava ali uma vida nova. E se você prestar atenção no texto, Jesus ainda diz assim: olha, era necessário que eu passasse por ali, era preciso eu passar por ali. Sabe por quê? Porque Jesus vai à busca da transformação, pois Ele sabe que nós precisamos ser transformados. E eu creio que essa noite terá vários corações transformados pelo poder de Deus e pelo amor de Deus, em nome de Cristo Jesus. Pois nós temos essa necessidade, e Jesus compreende essa nossa necessidade, e Ele vai à busca disso. Mas há um sujeito na Bíblia que me chama muita atenção nesse processo de transformação, nesse processo de mudança. E esse homem é Jacó. Gente, Jacó teve uma transformação na sua vida que é algo espetacular, é algo formidável. O que aconteceu na vida de Jacó? E eu acredito que, como bom batista, nós conhecemos bem a Bíblia e sabemos quem foi Jacó, não é isso? Amém, irmão? Amém. Jacó, irmão de Esaú, certo? Filho de Rebeca. Seu pai orou porque a sua esposa Rebeca era estéril, não poderia ter filho, e Deus concedeu essa graça, e Rebeca engravidou-se de duas crianças, Jacó e Esaú. E aí começa a vida desse moço. Jacó era um homem extremamente enganador. O seu próprio nome carregava isso: aproveitador e oportunista, significado do nome dele. E ao longo de sua vida, nós vamos observando que as suas práticas conduziam o seu nome, pois ele, de uma forma oportunista, toma a primogenitura do seu irmão. Mais tarde, quando o seu pai estava à beira da morte, ele engana o seu pai, se passando por seu irmão, e de uma forma desonesta, ele recebe a bênção que deveria ser do seu irmão. E aí, ele decide fugir da sua família, deixando para trás um lar totalmente destruído, um lar completamente arruinado. E agora, já um homem, Jacó era um homem que conhecia a Deus, e não era um Deus qualquer, era o Deus vivo, o Deus do seu avô Abraão, o Deus do seu pai Isaac. Porém, ele ainda não tinha um relacionamento verdadeiro com Deus, ele ainda não teve um encontro com Deus, e por isso não teve a sua vida transformada. E aí, meu irmão, por isso que no começo dessa mensagem eu disse: não importa o tempo que você tem. Eu entendo que não é o tempo que você está na igreja que determina a transformação na sua vida, pois eu conheço muita gente que chegou na igreja há poucos dias, que dá baile em crente de 30 anos.
na sua transformação, na sua mudança, no seu comportamento, no seu coração. Esse homem conhecia a Deus, de ver o trato de Deus, o relacionamento de Deus na vida do seu pai, na vida do seu avô, na vida da sua mãe, mas ele ainda não tinha a sua experiência, o seu encontro com Deus, o seu face a face com Deus. E muitos de nós estamos vivendo igreja, dentro de casa, aqui no nosso prédio, na nossa estrutura, mas ainda não tivemos o nosso encontro com Deus, essa transformação. Às vezes eu percebo que algumas pessoas dizem assim: olha, eu senti Deus falando comigo essa noite no culto, e algumas pessoas é tão fria em relação a isso, porque ela nunca teve essa experiência, ela ainda não compreende isso, porque ela ainda não teve esse Peniel, não teve esse encontro com Deus. E Deus sabia que precisava se encontrar com Jacó, e Deus sabe que Ele precisa encontrar contigo. Precisa haver esse encontro. Deus sabia que Jacó carecia de uma transformação. Da mesma forma, Deus sabe que eu, que você, precisamos dessa transformação. Deus tinha planos para a vida de Jacó. Contudo, para que esses planos fossem realizados, Jacó teria que ser completamente transformado. Ele não poderia carregar essa marca de um homem que era oportunista, que era aproveitador, que era um mentiroso, que era um enganador. Deus precisava transformar a vida dele. E da mesma forma, querido, Deus quer usar a sua vida, Deus tem planos para a sua vida, mas Deus precisa transformar a sua vida. Ele sabe que você precisa ser transformado, precisa ser mudado. E você precisa permitir que Deus transforme que Deus faça essa transformação. Dá um toque para mim. Pois Deus quer realizar a transformação na sua vida. O tempo passou na vida de Jacó, e Deus manda Jacó retornar à casa de seu pai, a casa que ele havia destruído, a casa que ele havia enganado. E ali ele iria se encontrar com o seu irmão, e a pergunta é: como seria enfrentar Esaú, a quem ele havia traído e depois fugido? Mas Deus tinha muito mais para Jacó. Jacó não tinha apenas um encontro com seu irmão, não era só reencontrar o seu irmão. Deus tinha um plano muito maior para ele, um plano de se encontrar com Deus e ter a sua vida transformada. E Jacó, sem saber desse encontro, ele obedece à voz de Deus e parte ao encontro da sua família, ou ao encontro do seu irmão. À medida que ele vai em direção à terra de seus pais, ele envia um mensageiro à sua frente, levando presentes para o seu irmão. Esperto ele, né? Já que eu traí meu irmão, vou dar uma amenizada, vou mandar uns presentinhos, mimos, porque assim já acalenta o coração dele até eu encontrar com ele. A caravana então chega ao vale de Jaboque, e nesse lugar Jacó manda a sua família e tudo quanto tinha passar. Contudo, ele fica sozinho ali. De repente aparece um homem desconhecido, e ele luta com esse homem durante toda aquela noite. E quando o homem percebe que não consegue vencê-lo, toca na sua coxa e desloca a coxa de Jacó. O homem pede que Jacó o libere, porém Jacó diz que só o soltará se receber a sua bênção, ou seja, em outras palavras, eu só te solto depois que eu tiver a minha vida transformada. Deixa eu fazer uma pergunta para você, querido. Qual foi a última vez que você guerreou com Deus para uma transformação na sua vida? Para uma mudança na sua vida? Às vezes nós pensamos que somos tão bons, que nós não necessitamos de mudanças, que nós não precisamos de mudanças. Agora eu quero que você tente olhar com os olhos de Deus para a sua vida. Olhando com os olhos de Deus, será que Deus falaria aquilo que Ele falou para o diabo a respeito de Jó? Será que Ele falaria a seu respeito? Ô capeta, vem cá, chega mais. É um Deus moderno. Chega mais.
Deixa eu falar com você um negócio. Você está vendo lá meu servo? Lá na terra, lá, está lá na igreja agora, lá na PIB de Santo Amaro, no culto da MCA. Dá uma olhada para ele lá. Servo bom, servo íntegro, servo temente. Quais seriam os adjetivos que Deus daria a você hoje? Será que Ele olharia para mim da mesma forma que Ele olhou para Jó? E colocaria da mesma forma? Senhor, só não manda o diabo me tocar. Tirando isso, só quero os adjetivos, só as qualidades, se é que tem. Como será que Deus olha para nós? Nós precisamos entrar na presença de Deus e buscar essa transformação. E buscar essa mudança. Temos tantas áreas da nossa vida que Deus precisa transformar, que Deus precisa mudar. O nosso quartinho da bagunça, do mundo interior, aonde todo o entulho e lixo do pecado está ali dentro escondido. Essa porta tem que ser aberta. O Espírito Santo tem que entrar ali, varrer toda a sujeira, tirar toda essa poeira, esse entulho daí de dentro e transformar a sua vida. Você precisa descer no vale de Jaboque, assim como Jacó, e guerrear com Deus, e buscar a Deus, e clamar a Deus, e falar: Senhor, eu não saio enquanto o Senhor não me transformar, eu não vou parar de orar enquanto o Senhor não mudar a minha vida por completo, Senhor. Eu quero muito mais. Mas eu já mudei bastante, mas eu quero mais. Eu quero ser mais parecido com Cristo. Eu quero ter cada vez mais a semelhança de Cristo em minha vida. Eu preciso disso para mim, pois foi para isso que Deus me chamou, para ter a minha vida completamente transformada, completamente mudada, e ser cada vez mais parecido com Cristo. E por isso eu preciso me achegar até essa presença, pois é essa presença que irá transformar a minha vida. Não é o tempo na igreja, não é o livro que eu leio, não é a quantidade de mensagem que eu ouço, é o quanto eu me derramo, eu me quebranto, eu me entrego a Deus. É isso que gera mudanças, é isso que gera transformação. Não é uma transformação intelectual, é uma transformação espiritual, é uma transformação no seu mundo interior. E é essa transformação que Deus quer para a minha vida, e é essa transformação que Deus quer para a sua vida. No começo dessa mensagem eu disse que a biologia, a psicologia, o dicionário traz uma explicação da palavra metamorfose, transformação. E eu perguntei lá o seguinte: como que Deus interpretaria essa palavra? Na minha limitação, eu penso que Deus interpretaria da seguinte forma: transformação é quando o homem se entrega totalmente a mim, a Ele, decidindo andar em minha presença, vivendo os meus princípios e os meus valores, tomando a forma de meu Filho amado, ou seja, tomando a forma de Jesus. Isso por meio de um encontro com Ele. Quando você se encontrar com Deus, quando você se encontra com Deus, a sua vida jamais será a mesma. Você é transformado por completo. E eu quero dizer para você que esta noite pode ser o seu Peniel, pode ser o seu face a face com Deus, pode ser o seu local de encontro com Deus. E isso só depende do seu querer, isso só depende do seu coração. Eu vou abrir um parênteses aqui e volto para fechar a mensagem. Irmã Geni, vou quebrar o protocolo um pouquinho, tá bom? Pastor Joelito, libera aí, depois a gente acerta. Eu vou pedir a Camila e a Wanda da igreja do Jardim Gá, eles vão cantar 2 músicas. Eu quero pedir para que eles já venham aqui à frente. Eles se coloquem aqui enquanto eu vou terminar e explicar para você o que nós vamos fazer.
Se você está aqui essa noite, é porque Deus deseja transformar a sua vida. Você não veio para cá à toa. Você veio para cá porque Deus quer falar e tem falado no seu coração, eu creio assim. E Ele quer gerar mudanças na sua vida. E sabe o que o Senhor lhe diz essa noite? Você que quer essa mudança, você que deseja essa transformação, Deus diz a você: buscar-me-eis e me achareis quando me buscares de todo o vosso coração. Esqueça a banda que está se ajeitando aqui. Ouça o que Deus está falando contigo. Porque você não pode sair daqui da mesma forma que você entrou. Você precisa se encontrar com Deus. Deus quer transformar a sua vida. E aonde 2 ou 3 está reunido em nome de Cristo, Ele está no meio. E eu creio que Ele está aqui antes mesmo do culto ter iniciado, Ele já estava. Porque nós já estávamos reunidos no nome dEle. E Ele diz ainda: invoca-me, pois eu estou perto. Busca-me, pois você vai me encontrar. E depois que você encontrar, a sua vida nunca mais será a mesma. Você será completamente transformado. Eu quero concluir dizendo para você o seguinte: nós precisamos ter um encontro com Deus que transforme a história das nossas vidas. O Senhor Jesus, Ele quer te encontrar e mudar os seus hábitos e os seus costumes, sua maneira de agir, seus comportamentos desagradáveis a Ele. E Ele quer mudar ainda mais. Ele deseja transformar completamente o seu caráter, implantando na sua vida o caráter de seu Filho Jesus Cristo. Existe algo em comum na vida de todos aqueles que tiveram suas vidas transformadas por Deus. Eles se renderam a Deus e foram à busca de ter uma vida transformada, de ter mais intimidade com Deus, de viver mais intensamente uma vida cristã. E é isso que nós precisamos buscar. E hoje chegou o nosso dia de ter esse encontro, de ter esse PNL. Esta é a nossa hora, este é o nosso momento de ter essa profunda transformação. E Deus está aguardando ansiosamente por isso, o dia em que nós vamos rasgar o nosso coração e nos lançar nos seus pés, dizendo: Pai, muda a minha vida, transforma a minha vida. Eu não quero ser uma pessoa religiosa, eu quero ser uma nova criatura em Cristo Jesus. Eu preciso disso. A banda vai tocar 2 músicas. Na primeira música, você vai sondar o seu coração e vai colocar diante de Deus o que precisa ser transformado, o que precisa ser mudado. E eu tenho certeza que o amor de Deus vai direcionar você a isso. E eu quero que você faça isso com todo o seu coração. Se coloque mesmo na presença de Deus. Feche os seus olhos. Curve sua cabeça. Coloque-se na presença do Pai.